Essa é uma história verídica, um caso real que quis compartilhar com vocês, uma história que nunca caiu no esquecimento de muitos. Não é uma história de fantasma, mas sim de seres humanos terríveis. Eu tinha por volta de meus 8 anos, eu acho. Uma história que teve muita repercussão na época, onde rádios contavam sua trágica história. Era uma noite quente de 1983. O ar denso do verão paulistano trazia consigo uma inquietude difícil de ignorar. Santo André, uma cidade normalmente agitada, estava quieta demais naquela noite, como se a escuridão escondesse algo terrível, algo que ninguém desejava ver. Ela, uma jovem de 20 anos, era conhecida por sua beleza simples e seu caráter inabalável. Era evangélica fervorosa, com cabelos longos e pretos que caíam em suas cinturas suaves. Ela era uma dessas pessoas que irradiava luz por onde passava, sempre pronta para ajudar, sempre sorrindo, apesar das adversidades que a vida lhe apresentava. Naquela noite, ela voltava do trabalho, como fazia todos os dias. O caminho era conhecido, quase automático. Seus passos eram leves, a bolsa presa ao corpo, e uma sensação de paz envolvia seus pensamentos enquanto orava em silêncio. Mas essa paz foi brutalmente interrompida. Ela nunca chegou em casa. Ninguém sabe ao certo como aconteceu. Talvez tenham-a abordado em um beco, ou talvez a força tenha sido tamanha que ela não teve tempo sequer de gritar por ajuda. Ela foi levada para um terreno baldio na região da Curuçá, um lugar esquecido, longe dos olhos curiosos, onde as almas perdidas e os corações endurecidos se encontram. Os bandidos que a capturaram eram monstros, não há outra palavra para descrevê-los. Eles não apenas roubaram a sua vida, mas o fizeram de uma forma tão brutal, tão desumana, que a cidade de Santo André jamais esqueceria. Ela foi submetida aos mais terríveis abusos. Seu corpo, antes tão vibrante, foi lentamente destruído pelas mãos frias de homens que se divertiam com o sofrimento alheio. Eles a estrangularam, sufocando não apenas seu corpo, mas também seus sonhos, suas esperanças, suas orações. Mas isso não era o suficiente para eles. Em uma demonstração grotesca de poder e desprezo, eles pegaram uma pedra, uma grande e áspera pedra, e forçaram-na na boca dela, quebrando seu maxilar. Não satisfeitos, usaram uma peça de roupa dela para fixar a pedra, empurrando-a mais fundo, como se quisessem apagar qualquer vestígio da voz que um dia louvou a Deus. O corpo de dela foi marcado como se fosse um pedaço de carne, com uma lâmina afiada de gilete. Eles cortaram a pele dela em uma espécie de ritual doentio, escrevendo PM repetidamente, zombando das autoridades, desafiando qualquer um que tentasse impedi-los. Na manhã seguinte, o corpo de Eliane foi encontrado. Os detalhes do crime foram chocantes, horrorizantes. A cidade entrou em luto e as igrejas se encheram de fiéis que oravam por justiça. Mas não era apenas a morte dessa moça que assombrava Santo André. Era a maneira como ela havia sido tirada deste mundo, como um aviso sombrio de que o mal não precisa de motivos para existir. Os moradores da Curuçá passaram a evitar o terreno baldio onde ela foi encontrada. Diziam que a noite trazia com ela um frio cortante, que o ar ali era pesado, quase insuportável. Alguns até afirmavam ouvir sussurros, orações desesperadas, como se ela ainda estivesse tentando encontrar seu caminho para casa. Mas o mais assustador, o que realmente fez o sangue de todos congelar, era o olhar nos olhos daqueles que falavam sobre o crime. Não era medo de fantasmas, de espíritos ou de qualquer coisa sobrenatural. Era o reconhecimento de uma verdade terrível. O maior perigo não vem do além, mas sim do próprio ser humano. Os monstros não se escondem em cantos escuros ou casas abandonadas. Eles caminham entre nós, mascarados de gente comum, prontos para revelar sua verdadeira natureza quando menos esperamos. E foi assim que Santo André, naquele verão de 1982, foi marcada para sempre. Não pelo medo do desconhecido,
mas pelo terror de saber do que somos capazes. E essa história, essa tragédia, nunca foi esquecida, nem por Santo André, nem por aqueles que ouviram falar dela, e principalmente por você, que viveu para contar o relato de como a maldade humana é a verdadeira face do medo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!